Chegamos aí no ponto mais importante das ações do Banco BMG para a continuidade da alta ou não, que era essa casa dos R$ 4. Vamos ver aí todo esse contexto que está acontecendo nessa região, se a gente já tem sinais de possível falha de rompimento ou se a gente ainda vai ter que aguardar mais um pouco para pegar uma leitura mais completa, tá? Mas agora, a partir desse momento, a gente já tem que ficar de olho, mas a gente vai rever todo o cenário. A gente fez bastante movimentação interessante nessa região, tem bastante coisa para a gente olhar no vídeo de hoje, então fiquem ligados aí até o final. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise do Banco BMG, BMG B4, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender esse contexto aí que está muito interessante, tá? A gente tem muita coisa legal para dar uma avaliada nessa região, a gente tem um suporte muito bem definido, uma resistência muito bem definida, e a partir do que vai acontecer, principalmente com o Ibovespa, nessa região aí dos 140 mil pontos, que era o nosso alvo de longo prazo, também deve definir o que vai acontecer nas ações do Banco BMG, tá? Então a gente precisa ficar atento e tentar entender esse contexto, até onde essa alta pode ir, tá? Antes de a gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já vai clicando aí, se inscrevendo enquanto eu tô falando aqui, me dá essa força pra gente chegar aí nos 1.000 inscritos lá no nosso canal de cripto também, tem muito conteúdo bacana por lá, tem muita análise, então se inscreve e aproveita aí que em breve a gente vai ter alta forte. E, como sempre, mais duas análises para vocês no final do vídeo. O Ibovespa tá muito forte, ele tá se negando a corrigir, tá? Mas ainda tem coisa aí barata, dá para pegar bastante ação interessante e barata, tá? Então dê uma olhada nas outras análises aí do canal. Beleza? Dito isso, vamos dar uma repassada aqui na nossa análise do Banco BMG, para nossa audiência rotativa. Vamos vir aqui lá do início aqui desse fundo, tá? Em breve também, semana que vem, a gente vai ter novidades do nosso quadro de ações aí que a gente cobre no canal. Então fiquem ligados, tá? O que que a gente consegue ver aqui nas ações do Banco BMG? A gente tem uma belíssima formação de fundo. Na minha leitura aqui, 2 e 2,50, essa faixa aqui foi o fundo de longo prazo da ação. A gente não deve perder tão cedo essa região. Inclusive, a gente tem um gap importante que a gente vai usar na nossa análise. A gente tem trazido aqui muito essa região aqui desse gap, tá? Mas a gente segue apoiado pelo semanal nessa barra importante aqui do dia semana do dia 18 de dezembro, justamente na casa dos R$ 3. Aqui a gente teve o nosso gatilho mais importante para quem ainda estava atrasado e não tinha comprado nesse rompimento dos 2,50, porque essa região aqui foi a melhor compra de longo prazo que alguém poderia ter pego, foi nessa região. Depois disso, a gente fez essa barra, seguimos o movimento de alta, voltamos para testar aqui. Nessa região, a gente trouxe também algumas análises que a gente não poderia perder essa região, senão a gente ia despencar e fechar o gap, que está bem mais embaixo, mas o preço segurou e a gente formou aqui o nosso alvo, que era justamente a casa dos R$ 4 nesse retângulo aqui vermelho, tá? Então a gente vai agora olhar melhor essa região aqui no gráfico diário, mas pelo semanal a gente já viu que o preço está testando essa zona, já temos uma sombra aqui, inclusive, então a gente já tem que começar a observar, principalmente para quem já está comprado, tá? Já adianto no início do vídeo aqui que quem ainda não comprou nesses patamares é muito difícil, tá? Comprar resistência é um risco muito alto que na minha estratégia não vale a pena, não faz sentido nenhum, tá? Porque a ação do Banco BMG, a compra boa foi 2,50 e depois a gente teve uma oportunidade aqui na região dos R$ 3, mais ou menos, 13,15, e a última ainda para os atrasados na região dos 13,50 e mesmo assim gera um risco-retorno bem ruim aí para quem aposta aí, desculpa, para quem investe pensando no longo prazo, tá? Então, agora o que que a gente tem? Vamos passar para o gráfico diário que fica melhor. A gente tem esse retângulo vermelho aqui, justamente a gente tem essa grande acumulação. Olha como a gente rompeu essa região, voltou para testar. Olha essa sombra inferior aqui, praticamente um doji, rompemos para cima, seguirmos em direção ao nosso preço-alvo. E aí vocês veem como essas regiões aqui do gráfico são importantes, ó, tem muito volume aqui. Essa região sempre foi importante para as ações do Banco BMG. Quem acompanha nossas análises aí faz um tempo, a gente vem martelando bastante como essa região é um suporte importante e justamente esses testes aqui tornam uma oportunidade muito boa da ação continuar subindo.
embora ela já não estivesse tão barata como já esteve, né, a gente ainda tinha boas oportunidades aqui, tá. Agora a gente tem uma acumulação rompida aqui, a gente tá fazendo o que parece ser um pullback para tentar novamente esse rompimento da casa dos R$ 4, tá. E é aqui que a gente tem que ter a nossa atenção principal, porque nos traz 2 cenários bem distintos. Só antes de continuar, vou deixar como sempre aqui o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário. Já compraram? Vão comprar? Arriscado comprar nesses patamares pela minha estratégia, na minha opinião, tá? Mas para quem já comprou aí, belíssimo cenário. Deixem aí a opinião de vocês sobre a ação. Isso ajuda muito aí, me ajuda a chegar na meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Estamos correndo aí para bater essa meta aí. Dá aquela força, confere se está inscrito também. E vou deixar nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada. Beleza? Então, aqui, ó, o que que a gente tem que ficar atento então? R$ 4. Essa é a região mais importante, porque se a gente não conseguir romper essa região, com o Ibovespa chegando muito perto de uma resistência, tá? Os 140 mil pontos vai ser uma resistência muito forte, é a nossa projeção de longo prazo. A gente pode encontrar ou não uma resistência nessa faixa, claro que a gente tem que esperar acontecer para ter alguma indicação mais relevante, tá? Mas durante essa tentativa aí do Ibovespa seguir subindo, a gente precisa romper esse topo aqui dos 4, claro que é o mais importante, que é o valor redondo, e depois a região dos 4,15. Porque aí a gente abre um cenário bem interessante, onde a gente tem o quê? Primeiro movimento de alta, correção. Segundo movimento de alta, correção. Terceiro movimento de alta, e aí sim a gente cumpre um ciclo de longo prazo aí da ação do Banco BMG de longo prazo, né? E aí a gente pode começar a pensar num fim de movimentação de alta. Para esse alvo, a gente poderia pegar aqui, sendo bem cauteloso, toda essa projeção aqui para cima, o que nos jogaria lá para casa dos 5,60 até R$ 6 a gente pode deixar uma onda um pouquinho mais estendida, que é justamente nessa região aqui do topo dela, tá. Então, caso a gente consiga finalmente romper esses R$ 4, que por enquanto é o cenário mais provável, tá, embora a gente tenha que ficar de olho nessa casa dos R$ 4, ainda não aconteceu nada muito relevante e preocupante. O nosso caminho mais provável é vir testar esses R$ 5 como preço-alvo, mas atenção, é muito importante a gente ficar de olho nessa região para não falhar, tá? Porque um não rompimento dessa zona puxaria a gente para fechar lá aquele gap do diário na região dos 2,60, que pela minha estratégia é o único ponto que me interessa para investir para longo prazo na ação, tá? Mas para quem já está comprado, o cenário segue muito positivo e a gente deve realmente vir testar esse topo e chegar até a casa aí dos R$ 5. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!